Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco aqui da nossa aula. Nós estávamos falando a respeito da radiação solar. Então, aquele diagrama anterior, ele pode ser, em linhas gerais, ser classificado dessa forma aqui, tá? Então, com base naquela explicação que eu dei no bloco anterior, eu peço por gentileza que vocês façam, tá, as constatações e a análise de vocês com base nesse nosso diagrama aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Então nós percebemos que quando a radiação ela chega na superfície terrestre, ela precisa atravessar a nossa camada atmosférica. Ou seja, ela precisa atravessar a massa de ar entre a camada superior da atmosfera e a superfície do solo até chegar no painel, tá? E aí essa massa de ar ela pode ser influenciada. Por qual motivo? Pelo trajeto que o raio solar percorre. Então, se nós imaginarmos que o raio solar ele está, por exemplo, percorrendo um trajeto reto naquele sol do meio-dia, ele vai estar percorrendo uma determinada distância entre, o topo da camada atmosférica e a superfície terrestre. Porém, à medida que a Terra vai girando, vai fazendo o processo de rotação, o Sol, a posição dele relativa no céu vai variando. E aí, à medida que ele sofre essa variação, eu vou aumentar o quê? A distância que o raio solar percorre da parte superior da camada atmosférica até a parte inferior. Como que eu sei que essa distância aumenta? Matemática básica, né? Se eu vejo aqui, se eu observar, eu vou perceber que a figura que se forma aqui é um triângulo retângulo. Então eu sei que aqui eu vou ter um ângulo, que é o ângulo zenital, que a gente chama de θz. Eu vou ter um cateto oposto, vou ter um cateto adjacente e o raio solar, aqui no caso, ele vai estar sendo percorrido por uma hipotenusa. Então eu sei que no sol do meio-dia, o cateto adjacente de um triângulo retângulo, ele é sempre menor do que a hipotenusa do triângulo, que seria a posição solar fora do zenite do sol do meio-dia, tá? Mas como que é essa influência da camada solar? Então, essa influência da camada solar, que a gente chama de massa de ar, vai ser o inverso do cosseno de θz, tá? O cosseno do ângulo zenital. Então, se eu pensar que ao meio-dia o meu ângulo é 0 grau, cosseno de 0 grau é igual a 1, então a minha massa de ar é equivalente a 1, tá? Que seria o ponto ideal, né? Seria o ponto ideal de produção de energia nossa, e é o que de fato acontece. Você pode pegar qualquer sistema fotovoltaico, você vai ver que ao sol do meio-dia, ou no momento do dia onde o ângulo fica muito próximo ao zenital, vai ser o ponto onde você vai ter esse melhor aproveitamento, tá? À medida que vai variando esse ângulo, essa massa de ar minha vai aumentando, tá? De forma tal que, por exemplo, em um ângulo de 48,5 graus, né, que já seria aquele horário entre o nascer do sol e o meio-dia, ou aproximadamente o meio-dia e o pôr do sol, tá? Seria equivalente a mais ou menos 1,5. E aqui só para ilustrar para vocês essa diferença. Então vamos pegar aqui um AM, né? A massa de ar equivalente a 0, que seria o sol do meio-dia, e esse horário de meio período, né? Meio período entre o nascer do sol e o meio-dia, ou entre o meio-dia e o pôr do sol. Você pode ver que a atenuação é muito significativa, atenua quase 50%, tá? Bom, então baseado nisso, nós podemos fazer uma decomposição dos raios solares, né, da radiação com base aqui nos efeitos da atmosfera, tá? Então se eu pegar aqui em preto, essa curva em preto, tem aqui a minha irradiância espectral em watt por metro quadrado, considerando o que chega no topo da atmosfera, o todo. Em azul, nós temos a radiação espectral global inclinada, tá?
Então você percebe aqui no caso, você está inclinando o painel para a posição melhor, mas você já vê que já atenuou bastante. Aqui deu uma atenuação de aproximadamente 25%. E aí, por fim, a irradiância espectral direta, tá? Que é após aquele efeito que eu falei para vocês, de absorção, de refletância pela atmosfera, a parcela que sobra é dividida em direta, difusa e albedo. Então, o que chega, o que é a direta, ela ainda sofre mais uma atenuação, que aí seria essa parcela vermelha aqui. Então, se a gente pegar do que chega no topo para o que sobra de radiação direta, que é o que a gente está interessado, propriamente dito, você tem uma atenuação ali de quase 40% aproximadamente, tá? Então seria já uma espécie de perda. Bom, pessoal, quando a gente fala em radiação solar, naturalmente, a gente não pode simplesmente pegar um painel solar, colocar ele lá exposto ao tempo e pronto, deixar que o milagre aconteça. Isso aí é empirismo, pessoal. E infelizmente, uma grande parte dos profissionais e empresas que atuam no setor hoje acabam trabalhando muito com empirismo, tá? Eles não trazem tanto a ciência para o processo de dimensionamento, de manutenção e de acompanhamento dos sistemas fotovoltaicos e solar térmico, tá? Bom, quando a gente fala em trazer a ciência, a gente precisa, por exemplo, conhecer a fundo essa energia, essa radiação que chega. E isso é feito através, via de regra, de medição, tá? Através de instrumentos, equipamentos de medição. Então a gente vai conhecer aqui alguns instrumentos de medição que de agora em diante vocês serão especialistas, né, nesses instrumentos. Então, se você pensa em atuar no setor de geração solar, você precisa dominar o conhecimento e os estudos envolvendo esses equipamentos. Então, quais equipamentos são esses? Então, por exemplo, o radiômetro de cavidade, tá? Ele basicamente vai dar para a gente a radiação ou irradiância direta absoluta. O piranômetro, tá? Ele basicamente pode te dar a irradiância global, tá? Então ele é muito utilizado também. O pireliômetro, tá? Que ele vai te dar também a irradiância direta, só que de uma outra forma, diferente do de cavidade. Quando a gente fala em medição, nós também precisamos conhecer qual é a duração de hora solar do nosso dia, e para isso a gente tem medidores Campbell analógicos, tá? Que são muito utilizados. Temos medidores também eletrônicos de radiação de hora solar, tá? O olho humano também, querendo ou não, ele é um sensor que pode ser utilizado para você conseguir compreender e ter a sensibilidade de qual é a radiação que chega. Então basta você olhar a atmosfera ou olhar a paisagem ao sol do meio-dia e ao sol das 5 ou 6 da tarde, ou 5 ou 6 da manhã, você vai conseguir visualizar essa diferença. E hoje em dia também está sendo muito utilizado, pessoal, imagens de satélite em tempo real e imagens de satélite de foto, tá? Tanto para estimar a radiação global quanto para estimar a nebulosidade, tá? Aqui, pessoal, quando a gente fala em nebulosidade, a gente entra, me perdoem o trocadilho, mas a gente entra em uma região tanto quanto nebulosa, por assim dizer, dessa teoria. Por quê? Porque uma coisa é você compreender a radiação que chega na superfície do seu painel, mas a gente não garante essa radiação às 12 horas por dia, né, que é o período diurno, né, do nosso dia, e os 365 dias do ano. E aí a gente vai ver que entre os vários fatores tem a questão da rotação terrestre, movimento de translação e principalmente o clima. O clima influencia diretamente
na questão da nebulosidade e das nuvens. E aí, a partir do momento que você tem um dia nebuloso, pode ser um dia de verão, mas se for um dia nebuloso, sua produção vai ser muito baixa. Então, esse ainda é uma área que está iniciando os estudos mais aprofundados nessa área para aplicações para fins de geração de energia elétrica fotovoltaica, tá? E solar térmica. Esses estudos de nebulosidade já são muito utilizados na área de meteorologia, na área de agrometeorologia, né, produção agrícola e tudo mais, então isso aí já é bastante dominado. Mas a aplicação disso para sistemas fotovoltaicos ainda está sendo implementada, então também precisa ser muito estudado isso, ok? Pessoal, feita essa fala inicial sobre os instrumentos, eu finalizo esse bloco aqui e aguardo vocês para o próximo bloco, onde eu vou detalhar um pouco maior os tipos de instrumentos. Até lá!